Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Carolina Turboli, eu sou terapeuta tântrica, mentora de mulheres, formadora de terapeutas, mestra em literatura, escritora, cantora, mas principalmente eu sou artista da vida, como você, e eu vim aqui dizer que o prazer é seu direito e que existe uma ciência para isso. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre aquelas situações onde a gente leva o famoso chá. Se você não sabe do que eu tô falando, eu vou tentar explicar de uma forma que meu vídeo possa estar aqui no YouTube. O chá é quando você fica viciado numa pessoa fisicamente. Então, quando você tem uma conexão ali íntima, que é tão intensa, que é tão profunda, que é tão diferente de tudo que você já viveu, que gera e atende e supre uma necessidade tão inconsciente sua, que você não consegue sair daquela situação, mesmo que racionalmente você ache que aquilo não é o mais adequado para você. Se isso já aconteceu com você, se você já se viu nessa situação onde, caramba, eu sei que essa pessoa não é boa para mim, mas eu tô viciada nessa pessoa, né? Tô viciada nesse cheiro, nesse toque, nesse gosto, nesse beijo, nessa pele, nesse corpo, nesse rosto, nesse jeito, né? E como sair, né? Quando a gente tá viciado numa pessoa. E aí, quanto mais físico, quanto mais animal, quanto mais químico, é mais difícil de sair. E aí, se você já passou por essa situação, fica aqui até o final desse vídeo que eu vou te trazer algumas formas de sair dessa situação e principalmente desconstruir um pouco essa ideia de estar viciado em alguém. Então, para começar, é possível ficar viciado em alguém? Isso existe ou é coisa da minha cabeça? É possível. É possível. E os mecanismos que atuam quando a gente está viciado quimicamente em alguém são os mesmos mecanismos que atuam no vício em cocaína, por exemplo. Então a gente não pode achar que é uma coisa leviana estar viciado em alguém e a gente tem que sim se comprometer com um processo de desintoxicação. Eu vou balançar um pouco aqui a rede, tá, gente? Que agora eu tô nessa de usar os meus momentos assim de relaxamento para trazer conteúdo para vocês desse lugar mais tranquilo, mais relaxado. Vou até mudar aqui de lugar a câmera. Então a gente não pode lidar com isso de uma forma leviana, achar que, poxa, isso é coisa da minha cabeça, né? E aí não se comprometer com um processo de desintoxicação mesmo, que por vezes seria mais difícil do que se fosse um vício numa substância química. Então, sim, o vício é real, ele existe. Mas, por outro lado, existe toda uma construção que a gente recebe na infância e toda uma falta que esse vício está suprindo. Então, não adianta só eu fazer aqueles processos de bloqueia ele, não fala com ele, eu tô aqui cheia de vontade de falar com a pessoa e tem que ficar quase que prendendo a minha mão na cama, me algemando para não ir fazer o que eu tenho que fazer. Isso, gente, pode funcionar com uma pessoa em específico, mas em alguma altura da sua vida você vai atrair outra pessoa que supra essa necessidade sua, porque isso é um padrão seu. Então, não adianta você não ir na raiz do padrão e querer resolver isso só com essa pessoa em específico, porque vai aparecer outra pessoa que te gere a mesma sensação. Então, a gente precisa entender o que está por trás do vício numa pessoa e principalmente entender como é que a gente pode sair desse padrão limitante. Então, fica tranquilo que eu vou compartilhar isso com você, porque eu já vivi isso, né? Eu tô falando de uma coisa que eu já vivi e geralmente quando a gente vem, existem pessoas da nossa família que já viveram isso, e a minha avó também viveu isso, de certa forma a minha mãe também. Então, esses padrões de dependência emocional, de vício humano, eles vêm de padrões familiares. E aí, o que eu percebi? E é a primeira coisa que eu quero te dizer, principalmente se seu vício é mais físico, né, mais sexual. O que você consegue fazer com essa pessoa na cama, esse legado sexual é seu. E por vezes, principalmente nós mulheres, a gente tende a projetar isso no outro. Então, caramba, ele é muito bom, o sexo com ele é incrível. Não, você é incrível. E o sexo com você é incrível, né? E isso vai estar com você para onde quer que você vá, seja na sua relação com você mesma, seja na sua relação com outras pessoas. E aí você pode dizer, poxa, Carolina, mas realmente com essa pessoa é diferente, é especial, nunca tinha sentido isso. Beleza, é porque você está melhorando. Você está atingindo níveis de consciência que você não tinha antes. Concorda que se você não tivesse a permissão para viver essas coisas,
você não ia viver. Então, assim, parem de projetar a excelência sexual ou relacional que você vive com essa pessoa na outra pessoa. Porque 50% é responsabilidade sua. Então, 50% dessa delícia é fruto da sua evolução pessoal, da sua permissão, da sua entrega, da sua intensidade, da sua coragem, né? Então, honrar essa parte que é sua, eu acho que é muito importante. A segunda coisa é entender que você vai continuar levando isso, independente de sair dessa relação. Porque muitas de nós não conseguem sair dessas relações porque a gente tem padrões de escassez muito enraizados no nosso sistema. E aí a gente imagina que se a gente sair daquela relação, a gente não vai encontrar uma relação melhor. A gente não vai achar um parceiro melhor. E muitos homens falam isso para as mulheres. Você nunca vai achar um cara como eu, etc. E fazem todo esse terrorismo psicológico. Quando, na verdade, a tendência é o contrário. Se eu estou no caminho evolutivo, se eu estou procurando ser cada vez uma pessoa melhor, uma pessoa mais centrada, uma pessoa com mais recursos emocionais, com mais recursos físicos, se eu cuido do meu corpo, da minha saúde, se eu estou cuidando do meu trabalho, se eu estou cuidando do meu dinheiro, a tendência é que meu próximo parceiro seja um upgrade da relação anterior. E falo isso com muita tranquilidade, gente, porque quando eu vivi meu último luto, que foi um luto onde esse padrão do vício apareceu de uma forma muito mais suave do que das outras vezes que ele tinha aparecido, porque eu já estava muito mais trabalhada, mas ele apareceu. Mesmo assim, eu consegui cortar, só que chegou um momento que eu pensei, não, eu preciso identificar o que está acontecendo aqui, por que eu ainda estou viciada nessa pessoa, e fiz esse processo com a minha terapeuta, com as minhas mentoras. Eu tenho uma rede de apoio muito forte, felizmente, e tive a possibilidade de viajar, né? Fiz o caminho de Santiago, fui para a Itália, tive a possibilidade de viver meu luto nos lugares em que eu queria viver meu luto, né? Porque eu estava bem com a minha vida. Então também isso atinge muito mais a gente quando a gente não está bem nas outras áreas da nossa vida. A gente acaba projetando toda a nossa realização pessoal só na área afetiva. Isso também é um padrão muito comum das mulheres. Mas quando eu saí desse relacionamento, gente, o que me motivava a sair é: se eu vivi coisas tão incríveis com essa pessoa que eu nunca tinha vivido antes, primeiro, isso é fruto do meu trabalho. Parabéns, Carolina, você está indo muito bem. E segundo, a próxima parceria vai ser um upgrade dessa parceria. Então, se eu acho que já tá bom, como pode melhorar? E, gente, isso não quer dizer que eu não tenha sofrido, que não tenha sido doloroso, difícil, porque os processos hormonais, eles são muito reais, né? Então, a dependência bioquímica que a gente cria de alguém, ela leva um tempo aí, e eu diria que na minha experiência, e eu já estudei muito sobre isso, ela leva pelo menos um mês para que você não tenha aquela dependência desesperada. Depois, o processo de luto, ele vem por outros lugares, né? Aí já vem mais numa camada emocional, numa camada de padrões, aí vem memórias ao longo do dia, etc. Mas aquela desespero, assim, mais urgente é no primeiro mês. Então, assim, 30 dias de contato zero é o mínimo para você começar a sair dessa dependência. Mas de nada adianta se depois do contato zero você já retoma, porque aí retoma ainda pior, né? Cada vez que a gente tem uma recaída de um vício, é pior. Então, quando eu saí muito com essa mentalidade de upgrade e me sinto mesmo cada vez melhor, né? Quanto mais o tempo passa, mais eu percebo que em pouco tempo eu evoluí muito, imenso, e é assim para todo mundo que está no caminho do autoconhecimento. Então, o primeiro passo para que você saia de um vício, de uma dependência química de outra pessoa, é que você se dedica a um processo de autoaperfeiçoamento. Porque isso é uma coisa que a física quântica explica, né? Você ainda está muito conectado com essa pessoa porque você está no mesmo nível que ela em algum aspecto. E se você acha essa pessoa imatura, se você acha essa pessoa indisponível, é porque em algum nível você também está imaturo e indisponível. On the face. Eu sei que essa foi pesada. Mas eu preciso te dizer isso, que em algum nível você ainda está sintonizado com a frequência dessa pessoa. Então, para que você saia desse nível, você precisa realmente fazer alguma coisa diferente. Você precisa mudar sua mentalidade, mudar suas companhias, de repente mudar de ambiente, fazer coisas que você já queria fazer antes, porque assim você vai subir de nível de consciência e aí você não vai se sentir tão atraído por essa pessoa. E foi isso que aconteceu comigo. Eu fui fazendo coisas, né, e fui realizando sonhos que eu acabei deixando um pouco de lado durante o relacionamento. E aí chegou um ponto que eu já tinha mudado tanto a minha vida que aquela pessoa já não cabia mais, né? Então, se antes, dentro daquela relação,
Vou dar um exemplo da minha vida porque eu acredito muito, gente, que a gente funciona por espelho, por exemplos, por modelagem, né? Então não quero aqui pagar de perfeita, eu quero te contar um pouco da minha história mesmo. Então, dentro daquela relação, eu era uma terapeuta tântrica que estava com um fluxo de atendimento ok, mas que também não estava fazendo muito para ter mais atendimento, que estava com medo de lançar a sua formação, embora estivesse super capacitada, embora várias pessoas já estivessem pedindo, que estava bem sedentária naquele momento, né, e estava se sentindo mal com seu próprio corpo e se relacionando com uma pessoa que era um personal trainer, que tinha toda uma relação diferente com o corpo. E eu olhei para aquilo tudo e falei, quer saber? Eu vou modelar o que essa pessoa tem de bom e vou focar nos meus sonhos, porque isso é o melhor que eu faço. Então, voltei para academia, comecei a levar a academia mais sério, né, como eu nunca tinha levado na minha vida. Fiz o Caminho de Santiago, que era um sonho muito antigo. Fui para a Itália, né, que também era um outro sonho muito antigo. E botei no mundo a minha formação de terapeutas tântricos. E aí, essa formação, ela me exigiu tanta dedicação, né, como um novo filho que nasce, que aos poucos eu fui me desconectando da energia daquela pessoa e fui me empoderando mais profissionalmente, fisicamente, emocionalmente, até o ponto que, depois de um certo tempo, aquela pessoa já não ressoava comigo, né? Porque não estava com esse mesmo nível de ambição, de crescimento, de dedicação, de propósito de vida, de planos, né? Porque eu decidi voltar a ser nômade digital, que era uma coisa que eu já fazia antes e que, de certa forma, ali dentro daquela relação comecei a pensar em estar mais parada, porque era uma pessoa que tinha um emprego fixo, etc. E eu entendi coisas, entendi que eu não quero mais alguém que não tenha a liberdade geográfica que eu tenho, que eu quero uma pessoa que tenha propósito, que tenha sonhos. A gente vai usando a relação para ajustando, né, a frequência da parceria que a gente entendeu e querer sempre mais. E aí, suportando o estar sozinha para você se autoajustar também. Né? Então, quem em mim que eu não quero mais ser? Né? O que em mim não faz mais sentido para mim? Então, fui me ajustando e fui ajustando o externo e eu tenho certeza que a próxima parceria vai ser um upgrade da anterior. E entre as parcerias, né, e dentro do próprio casamento, gente, a gente tem momentos de afastamento, momentos em que a gente precisa se dedicar pra gente, né, e pouca gente fala sobre isso, sobre esses períodos de hiato relacional dentro de um relacionamento em si. A gente precisa aprender a amar a nossa companhia, né, porque a gente vai passar muito tempo com a gente de qualquer forma. Então, a dependência bioquímica de outra pessoa, ela também fala sobre pessoas que estão fugindo da própria companhia, de certa forma. Então, para resumir, a gente precisa traçar esse caminho de autoconhecimento para que a gente evolua como pessoa, para que aquela dependência já não faça mais sentido e para que a gente entenda o que aquela pessoa está suprindo que de repente a gente não teve na nossa infância ou que a gente não está conseguindo se auto-fornecer agora, né? Partes suas que não estão se maternando, não estão se paternando, talvez a sua criança interior que não esteja com espaço para conversar com você. Então, é sempre sobre espaço e crescimento. E a gente não precisa fazer isso sozinha. A gente pode fazer isso com auxílio de mentores, de terapeutas, de amigos, de lugares, de cursos, de ferramentas, de recursos que possam te dar suporte para que esse caminho seja mais fácil. Porque eu vou ser muito sincera com vocês, dificilmente a gente sai disso sozinho, né? É uma arrogância pensar que a gente tem força suficiente para sair disso sozinho, porque o nosso inconsciente, ele é muito mais poderoso que o nosso lado consciente. Então a gente está lidando aqui com questões do inconsciente, né? E eu posso te garantir que ele tem muito mais força. Então, buscar recursos que trabalhem com o inconsciente podem te ajudar muito. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha te trazido uma clareza sobre que ações você tem que fazer. Espero que você tenha tido ideias, né, de coisas que você queira fazer ao longo desse vídeo. Se você está precisando de ajuda, se você quer ter recursos para sair dessa situação, eu vou deixar aqui embaixo a lista de espera da minha mentoria e também o curso A Chave de Afrodite, que é o curso mais acessível que eu tenho. É uma ferramenta só que pode mudar completamente o rumo da sua história. E passa esse vídeo para pessoas que precisam ouvir essa mensagem hoje e deixa nos comentários temas, ideias, sugestões para os próximos vídeos. Te vejo no próximo vídeo.